Né? Mas antes, quero dizer para vocês que eu tenho 3 paixões na minha vida. Primeira, sem dúvida, não poderia ser outra que não fosse Jesus. A minha primeira paixão é Jesus. Porque sem Jesus, tudo aquilo que meus filhos, meus amigos, né, o pessoal da minha equipe fala sobre mim, não teria sentido, não teria lógica. Né? Porque o homem por si só ele não é bom. Mas quando ele permite Jesus entrar na vida dele, trabalhar, que ele começa a ouvir aquilo que Jesus fala na vida dele, aí, pastor Osana, a gente pode ser melhor. Né? Então, a minha primeira paixão é Jesus, porque sem ele eu não seria nada disso. A minha segunda paixão é minha família. Minha esposa, linda, os meus filhos. A minha segunda paixão, sem dúvida, é a minha família. E o interessante, queridos, que às vezes, né, quem me conhece, eu só não sou blogueirinho, youtuber, não sei nem como é que fala hoje em dia, né, William? Digital influencer, porque não consegui alavancar ainda. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de foto, né, Rubens? O Rubens já acostumou, né? Depois de quase 5 anos, acostumou. Eu gosto de foto, gosto de vídeo, gosto de colocar nas redes. E eu acho interessante, às vezes eu converso com a minha esposa, pastor Osana, falo para ela o seguinte, falo assim, às vezes algumas pessoas, né, porque você sabe que existe tanto pessoas para o bem quanto para o mal, queridos, isso é fato. Então, às vezes pessoas veem aquilo ali e pessoas se alegram com aquilo, por ver que ainda existem casais como eu e minha esposa. Mas da mesma forma que existem outras pessoas que vêm aqui e me falam assim, rapaz, isso não pode ser verdade. Não existe um casal desse jeito, não. Né? Não tem lógica. E aí, às vezes, você vê pessoas colocar, né, nas redes sociais e tudo, eu falo para vocês, o problema é que as pessoas não entendem que o que nós colocamos na rede social, da minha vida e sua, já é reflexo daquilo que nós vivemos. Diferente da maioria das pessoas que colocam para demonstrar algo que às vezes elas não vivem. E aí dá ruim. E aí não funciona. E aí não vai. Porque ela está colocando simplesmente para mostrar para as pessoas que ela vive algo que não vive na realidade. Então eu agradeço a Deus, né, primeiramente por tudo, que é a minha primeira paixão. Agradeço a minha família, que é a minha segunda paixão, a minha esposa. Princesa, o discurso para você está preparado para alguns dias, né? Então hoje só quero agradecer. É um discurso pequeno, já está com 5 folhas, né? E daqui até lá eu tenho um prazo para melhorar isso daí, certo? Então agradecer você por tudo, por todo o esforço, empenho, por realizar tudo isso. Né? Meus filhos, né? Leonardo, Leozinho, do papai, David Micael, meu boquinha aberta, minha fliflizinha. Né? E digo para vocês, né? Tem alguns atletas aqui, né, que têm filhos pequenos, o Duágio, o Dudu, Tiago, o Diego, né? Tem uma filhinha pequena ainda. Certa vez trabalhando, né, eu trabalho ainda, né, e tinha um colega meu, ele, acho que alguns de vocês vão até lembrar dele, Ricardo, foi até jogar umas 2 vezes com a gente, e a esposa dele ficou grávida, o filho nasceu, e ele chegou em mim e falou, Benoí, eu vejo como você é com a sua família, eu vejo como você é com seu esposo, com seus filhos, e meu filho nasceu agora, e qual o conselho que você me dá para que eu possa ter sucesso como você teve na criação dos seus filhos? Vocês que vão ter filhos ainda, né? Né, Léo? Vocês que vão ter filhos ainda, né? O Rubens, que tem a Ana Luísa, ali novinha ainda. Né? E eu disse para ele o seguinte, falei, olha, criar filho não é receita de bolo. Que você ensina para alguém, ó, você vai fazer isso. Não é receita de bolo. Né? Até mesmo porque quem tem mais de 2, né, tem 3, 4, 5 filhos, sabe que às vezes você dá a mesma criação para todos e cada um sai de um jeito. Então não é receita de bolo. Mas eu disse para ele, mas uma coisa eu posso te falar, uma coisa é fato. Meu pai testou isso com a criação minha e dos meus irmãos, né? Tá minha irmã ali para comprovar isso, e ele não errou. Eu testei isso na criação dos meus filhos, e porque eles são hoje, eu vi que eu não errei. E o que eu posso te dizer é melhor você errar e pecar pelo excesso do que pela omissão. Então isso você carrega para a sua vida. É melhor você errar pelo excesso do que pela omissão. Excesso no quê? Dizer não, proibir, falar não é assim, você vai fazer do jeito que eu quero. Não, mas eu quero. Não, você vai fazer do jeito que eu quero, porque o jeito que eu quero é correto.
Vocês veem, né, o Leonardo falar palavras tão bonitas, o David, mas se você for conversar com ele, vai perguntar sobre a infância dele, falar, foi fácil com o seu pai? Não foi, principalmente o Léo, né? O Léozinho do papai, o primeiro sempre sofre mais, né? O primeiro sempre sofre mais. Agora o último, né, Miriam? O último negócio começa a ficar meio bagunçado, começa a ficar meio relaxado, mas, né, aprendam isso. Sejam duros quando precisar e sejam amigos quando necessitar. Façam dessa forma e vocês vão alcançar o sucesso nesse ponto, nesse aspecto. E a minha terceira paixão, e eu quero agradecer aqui a toda a minha equipe do ICOS. Né, quem me conhece, lidando, labutando com esse time, sabe que uma das minhas paixões chama-se ICOS Futebol Clube. Né? Minha esposa testemunhou parte disso aqui. Eu torço com um time, irmãos, que eu mais passo raiva com esse time do que sou feliz, né? Inclusive no último jogo falei assim, rapaz, vai, agora vai dar certo. Aí com 5 minutos, né, deixo o Fortaleza empatar o jogo, aí eu chuto o chinelo, tento acertar a televisão com o chinelo, tão nervoso que eu fico. Aí eu falei pra ela, princesa, o time do meu coração, se alguém perguntar, chama-se ICOS Futebol Clube. Passa raiva em mim, mas estamos lá juntos toda semana, firme. Então agradecer a cada um de vocês, viu, atletas do ICOS. O Matheus, né, especial Matheus, por quê? Matheus, vocês viram que ele veio de muleta, gente. Matheus, infelizmente, né, no último quadrangular nosso, sofreu uma lesão séria, uma perca, né, importante até o final da temporada, infelizmente. Né, muito obrigado pela presença. E eu aprendi isso e procuro fazer isso. Né? Se vocês quiserem levar um ensinamento hoje daqui, dentre tantos outros que a gente passou, aprendam isso, gente. Honra é presença, presença é honra. Já dizia um conhecido meu, né, vou usar a frase dele, às vezes, até para você fazer uma festa, chamar os outros para comer, não vai, né, Marcos Paulo? Não tem uma pessoa que fala assim, até para ir comer na festa, de graça, o povo não vai. E quando vai, você precisa se sentir honrado. E eu estou muito feliz, muito honrado pela presença de cada um de vocês aqui, jogadores do ICOS Futebol Clube. Né, porque demonstraram realmente que importa, não é só algo lá no campo, né, é algo que vai extra-campo, porque como eu disse, o lema do ICOS é mais do que um time, uma família. Então estou feliz pela presença de cada um de vocês, agradecer também cada um, né, dos irmãos da igreja, Plenitude Cristã, né, que estão hoje aqui, né, são pessoas que nos tornamos amigos, companheiros, pelo período que nós ficamos lá. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, cada um, Marcelo, suas filhas, né, que já não são criancinhas mais, moças bonitas, né, muito obrigado pela presença de todos vocês, sem exceção. Obrigado, Lucimar, Fernando, que nos ajudou na cozinha, fazendo esse jantar de hoje. Muito obrigado por tudo. E eu falei para minha esposa, esse aniversário, justo esse, seria importante comemorar, porque quem me conhece sabe que eu sempre digo a mesma coisa nos aniversários. Olha, é importante você celebrar. E nós vivemos hoje dias que a gente não sabe do amanhã. Né? Até eu achei interessante, mas ela aprendeu, né? O que fica são as fotos. Por quê? Porque tem gente, queridos, que tem dificuldade de tirar foto. Dificuldade. E aí um dia Jesus leva essa pessoa, o que vai te sobrar? Se essa pessoa não tirou foto, não fez um videozinho, não vai te sobrar nada. Né? Então por isso que eu gosto de tirar foto, tiro foto das pessoas, porque o que vai ficar é isso. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, porque da importância desse aniversário, porque foi um compromisso que eu fiz com Deus. Falei, ó, eu vou falar sobre isso no dia do meu aniversário, para que pessoas vejam, entendam, ouçam, entendam e vejam o poder do Senhor. A que nível que é o poder do nosso Deus. Eu sei que vocês vão arrupiar a hora que a gente chegar na conclusão. Para quem me conhece há mais tempo, né, como minha irmã está aqui, o Marcelo, que caminha com a gente há um tempo, sabe que eu sou um homem de milagres. Sou milagreiro não, viu, Tiago? Sou um homem de milagres, não sou milagreiro, é diferente. E aí vai falar assim, mas por quê? Né?
Aí vocês vão entender que eu vou falar rapidamente. Queridos, 3 momentos na minha vida que era para mim estar morto, né, Marcelo? Não era para mim estar aqui, era para mim estar morto. 3 momentos. O primeiro foi quando eu, né, ainda jogava, Diego. Um dia vindo da quadra da Cida ali, talvez vocês nem conheçam a quadra da Cida, né? Porque não é da época suas mais, né? Mas nós jogávamos muito na quadra da Cida e um dia eu trabalhava numa XT e eu vim nessa XT, na Baixada da Mangalu ali, já era um pouco mais de meia-noite, era no mês de junho, era frio, né? E aí você sabe que você corre, você sua, se você pega o vento no frio, vai fazer o quê? Vai esfriar mais. E aí a minha ideia, eu abaixei na XT para poder diminuir o frio, só que quando eu abaixei, na medida que eu abaixei minha mão, fez isso aqui no acelerador, e veio acelerando na baixada. E a baixada escura, quando eu vi, eu já estava em cima de uma Brasília, mas em cima. Só deu tempo de eu fazer assim, que eu fiz assim, o meu tornozelo, aquele ossinho, pegou bem no canto do para-choque. Pensa, moço, foi só estar, tá, minha perna subiu um fogo e gelou de uma vez. Bom, quebrou o tornozelo e rompeu os tendão, tudo lá. E aí, por fim, né, eu cheguei em casa, consegui firmar na moto, não caí. Cheguei na porta de casa, gritei minha esposa, e aí a moto pesada tombou pro lado do pé quebrado. Caiu, né? E aí minha esposa achou que alguém estava me assaltando, pegou minha arma e saiu lá fora. Cadê? Quase que acaba de me matar, né? Falei, não, Priscila, tá tudo bem. E aí tinha um vizinho lá que era meio noiadinho na rua, o vizinho estava tentando me ajudar, e ela agoniada, o que é que Aí beleza, né? Então, uma vez que eu quase morri, né? Mas essa foi fichinha perto da próxima. Falei, bom, Jesus já fez tudo que podia fazer por mim. Mas não. Em 2000 eu passei no concurso da Polícia Civil, fui trabalhar na cidade de Goiás, ou na cidade de Itaberaí, e mudei para a cidade de Goiás. Nessa época foi a única época da minha vida, de todos os anos que eu aceitei Jesus dia 6 de maio de 1994. De todo esse tempo eu vivi desviado da igreja 2 anos, que foi esses 2 anos que eu morei lá. E aí, o desviado sabe o que faz, né? Toma todas. E o meu esquema, a minha escala de trabalho era o seguinte: eu ia para Itaberaí, trabalhava 3 dias seguidos e folgava 6 dias seguidos. Irmãos, quando esses 6 dias dava no final de semana, o truque e a canjibrina começava era na sexta-feira. E o pau quebrava sexta, sábado, domingo. Meu salário ficava quase todo na vendinha do lado, em caixas de cerveja. Beleza, um certo dia, né, um pessoal invadiu uma fazenda em Itaberaí. Aí, como era uma pessoa importante, veio umas viaturas extra para nós. E uma dessas viaturas foi, na época era uma caminhonete, uma D20. Era o top, né? E me deram essa D20. Falei, rapaz, agora sim, né? Agora eu tô podendo. Peguei esses colegas meus lá e a gente foi para uma cidadezinha que tem uma hotel que tem perto de Goiás. E aí a gente foi lá, falei, não, vamos ficar na beira do rio, vamos assar carne e vamos tomar uma, né, pastor Fernandinho? E aí, beleza. Toda vida, Fábio, toda vida eu aprendi com meu pai o seguinte: você chega na beira do rio, você não vai entrando de qualquer jeito. Você primeiro olha, entra, sente o local, para depois você ver. E toda vida eu fiz assim. Tanto é que quando eu cheguei lá, o cara ele represou o rio, colocou uma tábua para servir de trampolim. E eu entrei, olhei, né, perto desse trampolim, tudo, para me poder, depois eu ia tomar banho, os meninos iam tomar. Beleza. Só que o que deu na minha cabeça? Na hora que a gente foi tomar banho, eu falei para o meu senhor, falei, vamos saltar lá da onde ele fez a barragem, a gente salta e vamos ver quem sai lá na frente primeiro. Beleza, me coloquei na barragem, coloquei cada um na posição dele, o rio estava meio turvo, falei, então vamos, quando eu falar já, contei 1, 2, 3, já, pulei. Que eu pulei, eu não afundei. Aí eu bati a cabeça numa pedra, não afundei. Aí eu levantei, né? Que eu levantei, um colega meu levantou de lá, e aí que ele olhou para mim e falou, Benoí do céu. Eu falei, o que foi? Só a cabeça. Passei a mão assim, já estava descendo melado. Descendo melado, aí começou a loucura, né? Minha esposa, cada menino pequeno, vamos correndo para a cidade. Resultado, cheguei na cidade, o médico olhou e falou, o que foi? Eu falei assim, não, fui dar uma de ponta, e aí dei numa pedra. Falou, rapaz, você nasceu de novo, porque você entrou aqui andando, né? E vivo, porque dessa situação é 2 coisas, ou a pessoa morre na hora, ou fica tetraplégico. Você entrou andando e vivo, então você nasceu de novo.
E isso não foi um milagre não, irmãos. O milagre veio depois na constatação do exame. Minha cabeça aqui foi 25 pontos por dentro do couro cabeludo e mais 30 por fora. E no raio-x, o médico olhou o raio-x e falou, não tem lógica isso. Falei, o que foi, doutor? Falou, a sua coluna dobrou, igual borracha. Envergou igual borracha e não quebrou. Aí o que eu fiz, André? Preciso de Jesus. Vou reconciliar agora. Aí foi quando eu voltei para a igreja, né? Porque vivia naquela ilusão do último momento. Não, estou desviado, mas no último momento eu peço perdão e estou salvo. Não, eu não sei se eu vou ter tempo no último minuto. Voltei para a igreja. Aí beleza. Voltei para a igreja, né? E falei assim, agora sim, estou tranquilo, estou com Jesus. E aí, como minha esposa disse, nós atravessamos um período meio ruim da nossa vida, né, Patrícia? Dependemos de sexta, né? Cadê o Djalma? Djalma? Já foi embora? Foi não, né? O meu amigo Djalma já ouviu falar, né? Eu vivi uma época como o Julius, né? Era 3 empregos para poder dar conta. E um desses empregos era segurança. Quem mora na região aqui sabe que ali onde é o Shopping Mangalô funcionava antes o quê? Uma chácara, que fazia festa da época daqueles trens de som automotivo. E eu trabalhava nisso. Como eu era policial, o rapaz que eu trabalhava para ele gostava que eu ficava na porta, que eu conseguia identificar, conseguia saber se as identificações que eles mostravam como policial e tudo, se era verdadeira. Beleza, um dia trabalhando na Porto Seguro, né, meu cunhado Márcio estava até comigo nesse dia, aconteceu uma briga lá dentro, né, e a lei nessas festas era o seguinte, brigou lá dentro, mas está trabalhando um tempo nisso, né? Brigou lá dentro, você tira para fora, não volta mais. Aí brigaram lá dentro, tiraram os caras para fora, beleza. Aí quando estava lá fora, se o cara quisesse quebrar o pau, você não tinha nada a ver. Aí começaram a brigar os dois. Só que o que aconteceu? Um caiu no chão. E a hora que um caiu no chão, o outro veio para dar um chute na cabeça dele. Falei, vai matar o cara, né? Aí eu entrei na frente. Falei assim, não, você não vai fazer isso, você tá doido, você mata o cara, complica a sua vida, complica a vida da família dele, vai você embora para sua casa, vai você para sua casa, beleza, furo. Mais tarde, eram umas 4 da manhã, estava acabando a festa, o cara que ia dar o chute, voltou e ficou de lá da rua, né, na Mangalô. E observando, né, que sempre final de festa era um período mais tumultuado, né, e observando o movimento. Aí tinha outra irmã comigo, Beatriz, ela não está aqui, estava trabalhando também. Aí eu virei para conversar com ela. Que eu virei para conversar com ela, só ouvi os disparos. Pou, 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 pou. Aí foi instintivo, né? Eu abaixei e saí empurrando ela para dentro da chácara, né? Abaixado. Só que a hora que eu dei uns 5 passos, eu senti um trem queimando de lado assim. Aí que eu pus a mão e vi o buraquinho. Aí eu falei, nossa, o cara me acertou um tiro. Aí parece que é automático, né? Eu já desmontei. Aí eu desmontei, né? E o que a gente faz, pastor Hélio? Senhor Jesus, prepara o meu espírito, perdoa os meus pecados que eu tenho cometido, porque eu quero pular no céu, né? E aí comecei a orar, né? Preparando. Mas eu falei, para aí, né? Os meninos tudo novinhos, a Miriam Raquel não tinha nem 1 ano, né? A Miriam Raquel tinha 3 meses, né? E aí eu falei, não, para aí, Jesus, esse trem tá errado, aí. Lá no salmista eu disse que eu vou ver os filhos dos meus filhos, né, pastor Rosana? Aí eu mudei a oração. Falei, não, Jesus, pensando bem, eu quero ver os filhos dos meus filhos, então o senhor dá um jeito aí. Resultado, irmãos, virou aquela loucura, né? Meu cunhado está aqui, ajudou a pôr eu no carro, levou para o Cais, do Cais levou para o Hugo. Eu sei que resultado. O médico no Hugo fez a cirurgia, né, mandou chamar minha esposa, falou para minha esposa, tipo assim, não, vai, cuida das coisas, né, princesa, porque agora que só Deus, né? Por quê? O tiro foi um tiro de 22. Ele acertou todos os meus órgãos internos, todos, porque a bala, quando ela pegou aqui, ela dançou aqui dentro, né? Então pegou tudo, pegou fígado, rins, baço, pegou tudo. Acertou tudo, não tinha o que salvar. E aí o médico falou, olha, só de UTI é 10 dias. No mínimo, só de UTI é 10 dias. E aí o médico até falou assim, só no tira já é uma grande sorte que ele teve, porque o camarada, como ele atirou de baixo para cima, a tendência da bala era pegar e vir direto para o coração, mas na hora que ela entrou, ela desceu de uma vez. O dedo de Jesus, né? Desceu. Resultado, no mínimo 10 dias na UTI. Com 10 dias eu estava saindo do hospital andando. Com 10 dias.
Era 10 dias de UTI, com 10 dias eu estava saindo andando. Terceiro, né? Terceiro milagre. E por fim eu falei, bom, agora não tem mais o que Jesus fazer, né? Assim, Jesus já fez todos os tipos de milagres e podia ter e fazer na vida de uma pessoa. Não, mas eu conto isso não para contar vantagem, não. Até para quem assiste filme de heróis, sabe que o tio do Homem-Aranha falou para ele, né? Peter, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E eu trago para mim o seguinte, com grandes milagres na sua vida, né? Vem grandes responsabilidades da minha parte com Jesus. E mais agora depois dessa última, né? Uns tempos atrás, minha esposa pegou Covid, né? E foi meio complicado, porque ela ficou ruim, né? E teve um dia que ela ficou tão ruim que eu peguei e falei assim para ela, né? Falei, precisa, se não melhorar não tem jeito, eu tenho que te levar e internar. E assim, eu sou um privilegiado, irmãos, porque Jesus me ouve, né, Aline? A Aline sabe que Jesus me ouve, né? Fala por quê? O ano passado, dezembro, a gente organizando esse mesmo local aqui para fazer a festa do aniversário da Miriam. Aí no final da tarde, eram 5 e pouquinho, né? A Aline arrumando as mesas, a gente precisou pôr as mesas de cá, ela, Benoí do céu, vai chover, que estava garoando. Falou, vai chover. Falei, Aline, fica de boa, vai chover não. Benoí do céu, vai chover. Falei, moço, deixa as mesas aí, vai chover depois de meia-noite, a hora que a festa acabar, aí vai chover. E garoando ela, Benoí do céu, falei, moço, pode deixar as mesas. Aí, resultado, o tempo limpou de uma vez, né? Limpou e tudo. E aí, até a Catiúcia no dia me ligou, né? Que ela veio falando para ali. Quando foi 00:05, irmãos, a festa já tinha acabado, a gente já estava organizando. 00:05, caiu o maior pé d'água, né? E eu falo isso por quê? Porque quando foi nesse dia que ela estava ruim, eu peguei e falei, Senhor, eu fiz uma oração uma vez para o Senhor, um pedido. Que eu seria um homem de um casamento só, de uma esposa só. E que essa esposa, ela teria que ser forte, porque na nossa vida, o Senhor vai me levar primeiro. Ela vai ficar. O Senhor vai me levar primeiro. Porque eu não vou conseguir viver sem ela. Então, ai, respira, né? Papai! Prepara, chofar! E aí, Eita glória! eu fiz essa oração. Eu lembrei do Senhor. Falei, Jesus, o Senhor lembra da oração que eu fiz? E aí eu sei que ela começou a melhorar. E está hoje firme, linda e bela aqui, como sempre. Né? E aí eu descobri que eu estava com Covid, porque o que acontece? Como eu sou funcionário público, né, quando você está contato com pessoa que tem Covid, você tem que ficar afastado 7 dias. Fiquei afastado 7 dias, para voltar você tem que fazer o teste, né? E aí eu fiz o teste e deu que eu estava com Covid. Falei, mas eu não senti nada, não mudou nada na minha vida, nem sabia, ou seja, eu era assintomático, pastor Antônio. Né? Mas o problema não é esse, queridos. Agora é que vem o milagre do Senhor. E aí, parte desse milagre, aí minha esposa tem que contar que a experiência foi mais com ela, né? E aí vem aqui, princesa, falar para que eles possam entender o quanto, né? O quanto Jesus é poderoso. Principalmente vocês que ainda não estão seguindo o Senhor. Para vocês entenderem o quanto Jesus é poderoso e Ele existe. Amém. Vamos ter paciência, mas vamos terminar. Ele precisa, né, falar sobre isso. E o que ele falou é sério. Você que ainda não segue o Senhor, seguir o Senhor é um privilégio. É a melhor opção das nossas vidas, porque quando precisamos dele, Ele está lá. E antes da pandemia começar, 3 meses antes da pandemia começar, porque Ele tem tanta certeza que Ele vai primeiro que eu, e aí eu fico pedindo para Deus fazer a troca, que eu não sei quem Deus vai ouvir, mas toda vez que eu entro em guerra, eu perco para Ele. Eu falo, Senhor, então, né, fazer o quê? Mas aí Ele fala comigo sobre o velório dele, acredita? Ele um dia me mandou anotar tudo que ele queria que fizesse no dia do velório dele.
quem ele queria que cantasse, que música que cantasse, como que seria, quem que ele queria que falasse, Marcelo. E aí 3 meses antes da pandemia ficou uma música e uma pessoa, que ele não me deu o nome nem qual era a última música, mas que era o desejo do coração dele que fizesse um velório dele. E ele falou isso comigo do nada. Tipo, a gente tava conversando uma coisa, ele entrou nota totalmente sem... Eu falei, você não tá doido, né? E aí eu levei na brincadeira. Só que 3 meses antes da pandemia, eu estava fazendo almoço na minha casa e de repente o Senhor falou comigo do meu lado. Tipo, eu fazendo almoço e o Senhor falou assim, quando o Benoît chegar, você vai perguntar para ele quem é a pessoa e qual é a música que ele não falou. E você vai anotar todo o resto para seguir da forma que ele pediu. Aí eu falei assim, tá amarrado, né? Falei, é o capeta, né? Só pode, né? E aí o Senhor falou para mim assim, faz o que eu tô te mandando. Quando ele chegar, você vai sentar com ele, você vai perguntar para ele, você vai anotar tudo, porque senão você vai se arrepender. E eu peguei e falei, não é possível, né? Eu acho que a minha pressão alterou tanto que eu tô vendo coisas, ouvindo vozes, né? Mas aquilo eu comecei a me sentir tão mal, e aquilo começou a me oprimir. E aí eu comentei com 2 pessoas. Eu liguei para a minha amiga Alessandra, né? Falei com ela, falei assim, eu estou passando por uma aflição muito grande, eu estou muito ruim. E o Senhor falou claramente comigo, eu primeiro repreendi, o Senhor falou para mim que era ele, se eu ainda não conhecia quem era ele, se eu ainda tinha dúvida, ele ia se esclarecer melhor. Para mim eu fiquei com vergonha de Deus, falei tudo bem, né? Mas é porque eu estava fingindo que não queria entender. E aí liguei para um apóstolo, amigo também, contei a situação, falei assim, o que eu faço? Me ajuda em oração, o que eu posso fazer? E aí eu comecei a falar com o Senhor, a entrar em guerra com o Senhor, porque o Senhor me deu um dom também que eu não queria, que é ver quando a pessoa vai morrer. Então, se quando eu vou visitar um enfermo e ele não vai escapar, automaticamente eu já vejo ele dentro do caixão, eu sinto o cheiro de flores, é automático, Mas isso já fez com que pessoas fossem salvas, porque eu pedi para o meu esposo voltar na mesma hora, fazer a oração de entrega com a pessoa e a pessoa não voltar para casa mais, ficar no hospital e já ficar. Então serve para isso também, né? Em termos, é bom. E aí eu comecei a entrar em guerra com o Senhor e falar, Senhor, como assim? Como assim? Mas quando ele chegou, eu perguntei para ele, falei, amor, lembra daquela história assim que você falou que era fulano mesmo, era música tal mesmo? Eu não queria apavorar ele. E eu peguei e anotei tudo aquilo. Tudo aquilo eu anotei, da forma que era para ser feito, eu anotei. E aí eu fiquei falando, Senhor, quando... Só que aquilo me deu uma aflição muito grande, porque aí eu fiquei perguntando para Deus todos os dias, quando era, como seria, como aconteceria, e aquilo ficava me afligindo. E aí quando 3 meses depois chegou a pandemia, e aí começou todas as coisas, e eu falei, gente, eu ficava todas as vezes que ele saía para trabalhar, e ele teve algumas operações, que isso é normal nesses anos todos de polícia, sair nas madrugadas, arrebentar a porta, entrar na casa dos outros, isso é normal. Só que aí quando ele saía para essas coisas, eu já ficava apreensiva, eu já não dormia mais, falava, Senhor, é hoje? E ficava muito apreensivo, e o Senhor ficava calado o tempo todo. Esse é o desesperador. Ele falou comigo um dia e nunca mais falou sobre o assunto, e ele não respondia, né, nem para Alessandra, nem para o apóstolo, ele não falava mais nada, e ninguém falava comigo, e ele não falava comigo, e isso é desesperador. E aí veio a pandemia, veio acontecendo, e há pouco tempo atrás, acho que menos de 2 meses, a gente foi na igreja da pastora Osana, a qual ela convidou ele para pregar. Você quer terminar de contar, amor? Sim. Essa parte foi com ela, né? Depois que ela me falou. E aí, né, começa a gente estava na igreja da pastora Osana, e aí tinha passado essa fase difícil com ela já tinha esquecido. E aí a gente está no momento do louvor e tudo, né? E durante o momento que a pastora Osana estava cantando, fazendo louvor, eu sei que ela olhou para mim umas 2 vezes, né? Olhei para ela assim, aí eu acho que fiquei igual aquele olhar que sai o coraçãozinho, né? Porque toda vez que eu olho para ela é assim, né? E aí, no momento do louvor e tudo, aí eu sei que terminou o culto, eu ministrei, terminou o culto, e aí a gente veio embora e conversando, né? Ela falou para mim, falou, amor, você lembra que aconteceu assim e assim? Deus falou, lembro. Pois é, e aí eu fiquei perguntando depois, né? O que era, o que aconteceria, né? Porque depois passou e não aconteceu nada. Aí ela disse que no momento do louvor, né? Naquele dia na igreja da pastora Osana, o Senhor falou claramente com ela o que aconteceria.
e disse para ela, olha, era para ele ter morrido de Covid. Ele não era assintomático, mas para ele não morrer de Covid, eu fiz ele assintomático. Mudou meu DNA. Jesus muda DNA. Jesus muda DNA. E aí eu falei assim, não, Priscila, não pode. Falou, ele disse que era para você morrer de Covid. E aí pensa, né, esse corpinho atlético que eu tenho, se eu pego Covid, né, então Jesus mudou meu DNA. E assim, para quem nos conhece, né, igual a Aline, o Cleidmar anda muito com a gente, sabe que essa questão, isolamento, né, Aline? Isolamento, evitar pessoas, né, por causa do Covid, não, queridos, a gente toma nossas medidas, precauções necessárias, mas eu e ela, tanto que ela pegou, eu e ela eram pessoas propensíssimas a pegar. Então, esse foi o último milagre que Jesus fez na minha vida. Mudou meu DNA, porque Ele tem algo comigo. E Ele quer algo comigo. E eu digo, é vantagem isso? É bom, mas é responsabilidade. Então, por isso que eu falei para ela, essa data de hoje é importante, mais do que todas as outras, justamente por isso. Porque talvez eu não estaria aqui. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse aquilo que Ele tem comigo, eu não estaria aqui. Por isso que eu digo para vocês, celebrem. Todas as vezes que vocês tiverem oportunidade, celebrem aniversário seu, dos seus familiares, né, dos seus amigos, estejam juntos. Porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Então fico grato por todos vocês estarem aqui. Todos vocês são importantes para mim, para minha esposa, para minha família. E que assim como Deus, né, tem olhado para mim, achado graça em mim, feito tanta coisa, como eu relatei aqui rapidamente, né? E essa última agora eu falei, essa foi a que me deixou mais, né? Mais assim que eu falei, rapaz do céu, se eu vou falar que Jesus faz tanta coisa, mas mudar o DNA de uma pessoa, para ela se tornar assintomática e não correr risco, né? E assim, quem acompanha o jornal viu tanto de colegas, né, que perdemos, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, em razão da Covid. Mas graças a Deus Ele achou por bem que não seria essa doença que iria me levar. Né? Eu sempre pedi uma outra coisa, mas essa talvez, né, não vai ser possível. Né? Eu lembro que lá no início da minha fé cristã, não, essa é possível, né? A outra que não é possível eu vou falar. Eu lembro que eu falava assim, eu olhava, né, trabalhando na igreja, às vezes fazendo alguma coisa, eu falava assim, que eu coloco meus pés na Jerusalém física, né, que existe aqui, antes de eu colocar meus pés na Jerusalém celestial. E Deus me abençoou e permitiu que eu colocasse meus pés na Jerusalém que existe aqui na terra, antes de colocar na celestial. E outro pedido que eu fazia para ele, né, que eu acho que esse vai ser meio difícil eu atender, pastor Osana falou, Senhor, eu não quero passar pela morte não. Se possível eu quero ser